Olá pessoal, eu me chamo Paula Dantas e estamos aqui com mais um episódio do The Best Cast. Hoje estamos aqui sim com uma convidada, ela é de Goiânia, chegou aqui na Bélgica em 2008 e hoje ela é empresária, palestrante e mentora. Ela tem muito para entregar aqui para vocês. Então, se vocês estão querendo vir para a Bélgica ou se vocês já estão aqui na Bélgica, na Europa, querendo empreender, vocês tomem atenção, porque ela vai entregar aqui hoje muita coisa legal, tá? E é o que ela mais sabe fazer, é ensinar as pessoas a empreender. E vamos aqui chamá-la. Ela é a Jaque Silveira. Olá, Jaque, tudo bem? Jaque Silveira, gente aqui com a gente, uma empresária, palestrante e ainda mentora. Isso. Tudo bem com você? Tudo, graças a Deus. Paula, obrigada, agradecida por essa oportunidade, que a gente possa hoje fazer coisas bem legais, falar coisas bem interessantes para a sua galera aí, né? Muito obrigada. Estou muito feliz, tá, por estar aqui. Então, vocês que querem ser empresários aqui na Europa, na Bélgica, tomem atenção, porque ela que vai entregar muita coisa. Cola comigo. Já falei. Cola comigo. Cola aqui com ela, tá? Então, Jaque, como foi essa ideia? Bélgica, esse país frio, ao mesmo tempo quente no verão, como foi? É Bélgica, né? Bélgica. Eu arrisco muito de dizer que eu sou uma das poucas pessoas que ama esse país. Realmente eu amo a Bélgica. Não é uma coisa muito comum, né? Porque tem muitas diferenças no nosso país, principalmente as climáticas. Mas assim, é maravilhoso. Eu gosto dessa terra. Essa terra, ela me colocou eu em muitos desafios. Sofri muito aqui, chorei muito aqui. Mas foi aqui que eu aprendi também muito e cresci muito. Então, como se diz, aqui nunca foi minha zona de conforto. Talvez seja por isso que eu cheguei onde eu cheguei e vou chegar onde chegarei, né? E aprendeu com a dor, hein? A gente aprende muito. Isso é uma verdade. Dizer que nós aprendemos mais com a dor do que com o amor. Aqui aqui é como se diz, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Mas é onde ele resolve, né? E cresce. Ou volta para trás, né? Também tem isso. Tem gente que não consegue e volta. Mas os que ficaram, eles conseguiram e estão fazendo. A Bélgica é incrível. Eu gosto também muito da Bélgica. E você, Goiânia? Como é que foi essa chegada aqui? Uau! Coisa de cinema. Por quê? Por quê? Por que Bélgica? Bélgica. Então, na verdade, antes de vir pra Bélgica, eu nem sabia onde era Bélgica. Nunca nem imaginei que existia Bélgica. Priorou Bruxelas. Mas, na verdade, que em 2003, né? Não, 2003 não, perdão, 2008, 2007. Eu conheci meu atual esposo no Brasil e nós se apaixonamos. Eu sou uma mulher muito feliz, que eu vivo uma paixão há 20 anos de casada. E realmente quem me conhece sabe disso. Nós temos uma bênção, na verdade. E na época a gente se conheceu e tudo, já vinha de um primeiro casamento, perdão. E tinha uma vida estabilizada, eu era funcionária pública no Brasil e tudo, mas não era feliz, né? E quando foi no final de 2007, ele tinha minha enteada querida, que eu amo demais. De verdade, viu? Amo mesmo meus enteados. Ele pegou e veio para a Bélgica, porque ela já estava aqui. E com um mês depois, ele me ligou e tal, eu falei assim, eu também vou ir. E eu vim para passar férias, porque eu era funcionária pública. Então, eu vim para passar férias, ele me ligou, ele veio em dezembro de 2007. 20 de janeiro era o aniversário dele, ele me ligou, por que você não vai? Eu falei, vou. E lembro disso até hoje, eu estava no trabalho, eu falei para uma colega de trabalho, falei assim, se for da vontade de Deus, olha, eu nem acreditava, se for da vontade de Deus eu vou lá. Sabe que dia eu cheguei? 4 de fevereiro, ou seja, 15 dias depois eu estava aqui com ele, né, assim, teoricamente para passar férias, mas quando eu pisei na Bélgica, eu lembro, no segundo dia, né, porque o primeiro dia você fica meio perdida, eu olhava, não, simplesmente eu falei assim, eu não saio mais daqui. Esse lugar é minha terra. Era como se eu tivesse vindo para a terra, porque no Brasil, por mais que eu tinha lá e tudo, sei lá, nunca foi minha casa. Era muito estranho a minha época do Brasil. E quando eu cheguei aqui, eu acho que foi a primeira vez que eu senti a sensação de chegar a um lugar que era meu. E era muito estranho, por isso que eu falo. Entre o céu e a terra existe muito mais do que a nossa capacidade de entender. Mas eu lembro de chegar aqui e falei pro meu marido, na outra, eu falei assim, eu não saio mais da Bélgica. E assim eu fiquei. Fiz todos os meus ligamentos no Brasil e tudo, e fiquei logo, trouxe as crianças.
E tô aqui até hoje, graças a Deus. Então, mas isso aqui agora me deixou intrigada. Você era funcionária pública da Secretaria de Saúde de Goiânia. Na Secretaria de Saúde. Fiz concurso com 17 anos. Você deixou tudo lá, um trabalho, né? Com estabilidade e veio para cá. Exatamente. E eu vou te dizer mais. Na verdade, eu sou concurseira. Sabe aquelas pessoas que são concurseiras? Sou eu. Eu estudei eu sou de Goiânia, eu estudei num colégio chamado CEPAI, ou Aplicação, que é um núcleo de educação da Universidade Federal de Goiás, dentro de quem é de Goiânia sabe. Então, o meu ensino primário e secundário, secundário é na Bélgica, enfim, ginásio, todo foi feito dentro da universidade, da aplicação, que era o núcleo da Universidade Federal. Os meus professores eram professores treinados da Universidade Federal. Todos os métodos de ensino que existiam, de ponta, né, eram aplicados naqueles alunos, no caso eu. Então, o que aconteceu? Eu fui treinada e tive tive essa oportunidade de ter bom ensino, né? Bom não, excelente ensino, também algumas outras coisas depois eu posso explicar. Isso fez com que eu fosse concursada. Com 17 anos eu fiz o concurso, tomei posse com 18, porque a gente, né, faz o concurso e tal. E simplesmente, a minha família toda vem de funcionários públicos. Eu fui criada para seguir os padrões da minha família. Meus pais são engenheiros civis, então nada mais natural do que eu com 18 anos ser concursada e fazer isso. Só que eu entrei num relacionamento, tive um casamento muito complicado e tudo. Tive 2 crianças maravilhosas, que são meus filhos hoje mais velhos, o de 22 e o de 19. E eu vinha, mesmo tendo toda essa estabilidade, emocionalmente foi o meu pior período da minha vida. Onde eu com 18 anos, nessa altura eu já estava com 21 anos de vir para a Bélgica. Mas entre os 18 e 21 é onde eu estava estabilizada. Estrutura, carreira, finanças, no Brasil, mas emocionalmente desequilibrada, desestruturada, e ainda com 2 crianças. Então, quando eu conheci meu atual esposo, ele foi uma pessoa que me deu essa luz no fim. E quando eu vim, por isso que eu falo, eu vim por propósito, eu vim para me salvar, eu me salvei. E quando, já viu no aeroporto que fala assim, primeiro coloque a máscara em você e depois nas crianças? É exatamente isso que aconteceu comigo. Eu usei o meu medo, o meu desespero, por isso que eu gosto de falar muito. Os seus medos, eles não têm que te paralisar, você tem que usar ele como combustível para o seu movimento. E eu, por muitos anos, na minha infância, na minha adolescência, eu passei por muitos problemas onde eu aprendi essa técnica de usar o medo, a raiva, para me movimentar. E foi exatamente esse processo hoje mais maduro, entendo, que o meu desespero emocional era tão grande que quando eu vi o meu atual esposo, que era a minha lâmpada, eu me movimentei para ela. E quando eu cheguei aqui e vi isso, parece muito bonito, mas a verdade foi isso. Eu corri, eu saí, eu me movimentei. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, eu não saio mais aqui. Então, eu não precisei de motivação, eu tinha convicção do que eu queria, sabe? Eu sou uma pessoa de convicção. Mas você chegou aqui a sentir esse medo que você sentia no Brasil, de alguma coisa, de algo que não podia não dar certo? Alguma coisa te paralisou, assim, tipo... Paralisar não paralisou porque, como eu te disse, o meu medo é um combustível para me movimentar. Quando eu saí do Brasil, eu saí exatamente porque estava com medo. Então o medo me fez me movimentar para outro lugar, para sair daquilo ali. Foi o que aconteceu. Quando eu cheguei aqui... Então o medo é uma motivação para você. Não, ele é um combustível que me motiva, que me movimenta. O medo, ele me movimenta. E eu acho isso muito instintivo. Porque, por exemplo, naturalmente, se você está no meio da Amazônia, na floresta, sei lá, no Rio Araguaia, e você vê uma cobra, o que você vai fazer? Você tem que correr. Você corre, é isso. Então, quando e a gente é paralisado, você sabe por quê? Porque em algum momento, alguém ou alguma coisa, alguma coisa fala, não mexe, não se mexe. Mas, na verdade, instintivamente, você corre. Como foi assim, você fechar esse ciclo, né? Porque a gente acaba fechando um ciclo. Como foi? Você disse que você tem 2 filhos, né? Deixou 2 filhos no Brasil e você deixou lá o seu trabalho, né? Uma baita estabilidade que você tinha lá. Você não pensou alguma coisa, não pode dar, se calhar não vai dar certo lá, como é que eu faço para voltar e começar tudo outra vez? Eu vou falar um assunto aqui que muitos imigrantes passam, poucas falam, por muitas questões, mas eu fui uma mãe que teve que lutar muito para trazer seus filhos, sabe? E hoje eu gosto de falar muito sobre isso porque, assim, quando eu vim, eu sabia que aqui eu podia dar o de melhor para os meus filhos. Não financeiramente, porque lá eu fazia.
mas em toda a outra estrutura. Educação E tudo. Porém, eu não tinha essa permissão por causa do pai das crianças, porque existe uma legislação sobre isso. E muitas mães imigrantes passam por esse abuso emocional, de, às vezes, vir de um relacionamento ou vir de algo muito abusivo, fugirem desses relacionamentos, virem para outro país, tentar uma nova vida, mas mesmo assim se tornam escravas ou são chantageadas por esses parceiros, usando seus próprios filhos aí. Muitas mulheres passam por isso. Não foi o meu caso, assim. Eu passei por algo parecido, mas não chega a ser tão grave. Mas sim, eu tive que lidar com essa questão de ter deixado. Aí você falou assim, Jaque, mas como que você lidou em fechar esse ciclo? Eu não fechei um ciclo. Porque as pessoas gostam muito de falar, uma pessoa ela não tem um ciclo, ela tem vários ciclos. Sabe? Eu, como mãe, eu tenho o meu ciclo da minha carreira, eu tenho o meu ciclo como mãe, eu tenho meu ciclo como empreendedora, eu tenho meu ciclo como integrante de uma família. Né? Então, naquele momento, tinham ciclos se abrindo, ciclos que precisavam ser renovados ou reorganizados, e ciclos que literalmente não estavam fechados e que eram feridas, que era, por exemplo, o caso dos meus filhos. E o que acontece? Então, primeiro eu tive naquele momento que aprender a lidar com um novo ciclo, que era o meu novo relacionamento, um novo ciclo, que era um novo local, um novo lugar, uma nova estrutura. Fechar o ciclo de entender que eu fui programada e educada e consegui ter uma carreira já inicial formada, ou seja, eu teria ali uma estabilidade de vida. E antes disso, mal começou, eu já fechei algo que a minha mãe, tadinha, ela surtou. Como assim? Eu lembro disso até hoje. Você é concursada, você vai lavar banheiro. Eu falei assim, eu lavo, qual que é o problema de lavar banheiro? Ué, eu lavo lá da minha casa e muito bem limpo, por sinal. Então, assim, lidar com isso, né? Isso foi de mim, na verdade. Eu acho que como eu era muito jovem, então, tipo, foi muito fácil. E lidar com o ciclo que ainda era dolorido dos filhos, né? Como que eu iria fazer isso? Aí, deixar para trás os filhos, né? Deixar para trás. Mas sempre com o objetivo de trazer o mais breve possível, né? Isso, essa parte eu gosto muito de falar. Primeiro, eu não deixei eles para trás. Eu gosto de falar isso muito para eles, e eles sabem disso. Não foi permitido eles virem comigo, sabe? Eu lembro... Sim, o pai não autorizava. Então, é uma realidade que eu sempre carreguei muito certo dentro de mim. E muitas mães, às vezes, falam assim, eu deixei os meus filhos. Não é que você deixou seus filhos, não te permitiram trazer seus filhos, ok? E, claro, cada um tem os seus direitos, os pais também têm o direito, a mãe tem o direito, mas na maioria das vezes essas mulheres não são permitidas, porque se fossem da vontade delas, os filhos delas estariam aqui. A maioria dos casos, sabe? Então, é uma coisa que eu falava muito. Outra coisa que eu falava muito, pelo contexto, não tem como eu voltar. Já que eu estou aqui, eu vou ter que trabalhar toda essa logística, eu vou ter que fazer alguma coisa muito grande para trazer eles, não recuo para trás. Já como que você se motivou? Eu não me motivei, como eu te falei, eu era convicta do que eu acreditava para os meus filhos. Então, eu lembro... Você viu aqui uma oportunidade dos seus filhos crescerem, crescerem com mais qualidade, e você disse, não, eu vou trazer, se eu estou aqui em busca de uma qualidade, por que não? Exatamente. Filhos, né? Já, mas você não sofreu com isso? Claro que eu sofri. Meus filhos também sofreram. A minha filha, a Júlia, mais velha, de 22 anos, ela foi a que mais... A dor dela é até maior do que a minha. Talvez a minha não seria menor, porque acho que a dor de uma mãe ver o filho sofrer é maior ainda. Mas duas coisas que eu tinha deixado bem claro pra ela. Por isso que eu falo, verdade é verdade. A minha filha sabia o que eu carregava. Então, mesmo que dentro de um ambiente era dito coisas pra ela, ela sabia que não era verdade. Ela sabia quem que era a mãe dela, ela sabia o que a mãe dela tinha passado, e ela sabia o que a mãe dela estava construindo. E ela entendia que ela tinha que me ajudar com o irmão, que era muito pequeno. Então, ela sempre soube. Jamais a minha mãe me deixou, a minha mãe vai me buscar, eu tenho que lidar com essa situação e tenho que ser feliz, porque a minha filha também era uma criança, então ela brincava, mas eu sabia que a minha mãe ia me buscar. E eu aqui sabia que eu ia ter que buscar. Eu digo assim, a gente tendo filhos, né? A gente criar filhos pessoalmente, ali, viver o dia a dia, né, com eles, e a gente tem que ser mãe 2 vezes mais, né? Criando um filho eles distante. A gente falando, tem aquela coisa da webcam, tem aquela coisa do... Era o Orkut ainda, tinha as cabines. E assim, é muito bom, hoje eu tenho a minha caçula, que eu posso inteiramente ser mãe dela, sem eu ter tido essa separação. Então eu também tenho esse outro lado, que eu consegui entender essa maternidade. Mas é muito bom a gente falar que nem tudo é perfeito, e que muitas mães precisam muitas vezes passar por situações como eu passei. E eu poderia muito bem ter pegado o avião e ter ido embora pro Brasil. Poderia. Só que eu estaria, na minha cabeça, era ser covarde. Porque eu sabia que os meus filhos tinham entendido a situação. Eu tinha convicção disso. Eles falavam, a Júlia falava muito isso pra mim. Então, cabia a mim, já que eu tô naquela situação, a fazer algo que funcionasse para que eu trouxesse, porque ela queria vir. Os meus filhos queriam vir. Então, eu larguei de pensar na minha dor e na minha tristeza e na minha saudade para entender que o objetivo era maior. Hoje, tá aí todo mundo falando 3, 4 línguas, estudando. Então, eu deixei de pensar em mim
né, na minha vontade, para pensar no maior e no futuro deles. Isso que eu acho legal. Mães que se sacrificam, que vão... Porque é muito simples você desistir para estar ali no... Não, o difícil é você pagar o preço para poder trazer. Exatamente. Né? O difícil é isso. E assim, sim, eu consegui, lidei com tudo isso, não foi fácil. O que adianta é eu olhar para frente, seguir, porque um dia eu vou ver os meus filhos aqui. Mas assim, é o que eu digo, e foi o que eu escrevi no meu livro e-book, que inclusive está na bio, vocês podem ir lá na bio. Quando a gente está de mudança aqui para a Europa, né, ou para onde quer que seja, a questão não é fechar ciclos, mas você tem que resolver. Primeiro resolver o eu, você, né? O você. Resolver suas questões, resolver se você está fugindo de alguma coisa, porque não é legal a gente sair fugindo de alguma coisa, porque a gente só vai estar pondo o problema para frente, né? Empurrando o problema para frente. A gente tem que resolver. É verdade. E quando eu digo fechar ciclos, não é esquecer o Brasil, esquecer família, amigos, não é fechar esse ciclo, é fechar o que você deixou pendente lá, para que você possa vir para cá livre, leve e você fazer uma trajetória, né, mais assim, como eu digo, com mais leveza e que você caminhe tranquilo e que as coisas vão dando certo, né? Porque... Isso é o ideal. Eu acredito que realmente é ideal isso, mas não é a maioria, infelizmente, sabe? É o ideal a gente conseguir dessa forma, mas infelizmente, a maioria, principalmente aqui eu tenho pessoas, você também convive com muitos imigrantes, eles vêm porque ou já deu tudo errado, ou porque nada deu certo lá, ou porque não tem mais esperança na terra onde está, ou porque estão fugindo e são vítimas de abusos, de violência ou de coisas nesse sentido, sabe? E infelizmente, não é o ideal, mas infelizmente se eu pego de 100% da imigração, vamos falar do Brasil, na maioria dos casos eles já estão aqui porque já perderam tudo lá e querem reconstruir. Então essa é a verdade. Mas eu tô falando no sentido de que se você vem, tá certo que as coisas não estão dando bem, como você diz, as coisas do abuso, perderam tudo, pessoas que já não se identificam. Quando eu digo que você sabe de tudo isso, mas que você precisa se programar, fazer uma programação. Porque tem muita gente, por exemplo, que é profissional, tem lá uma profissão, vamos dizer, uma cabeleireira, por exemplo, uma cabeleireira. Tem uma profissão lá no Brasil. E é a paixão dela, é o que ela sabe fazer, é o que ela gosta de fazer. Mas não quer vir para aqui trabalhar nas limpezas. Entendeu? Não se identifica e depois vem pra cá e começa a botar defeito no país, porque... Eu não entendo muito. Eu era funcionária pública e vim limpar, então aí vem a questão da humildade de saber o tempo dos processos. Mas é isso aí, é por isso que eu digo, se você vir fazer uma programação, por exemplo, eu sou cabeleireira no Brasil, eu quero ser cabeleireira na Europa, por exemplo. E também, no seu caso, né, vamos chegar lá, a empresa dela também dá todo esse suporte e pronto, e conselhos e tudo, para você vir aqui e você trabalhar como cabeleireira. Ou seja, como freelance, ou seja, com belga ou com a comunidade. E é um bom mercado, viu? Beautiful aqui, tudo que tem a ver com a beleza é maravilhoso. O que você falou, que é a programação, isso aí eu tenho que concordar com você. O planejamento de entender que você não precisa abandonar o que você sabe fazer. Exatamente. Certo? Não precisa abandonar o que você sabe fazer porque você está indo para o território. E ao mesmo tempo também ter humildade e entendimento dos processos que você precisa fazer, né? Eu falo isso muito sobre no método ET, sobre isso. Por exemplo, um dos maiores problemas dos imigrantes dentro do empreendedorismo, dentro da Europa, é achar também que o fato de mudar de ambiente, mudar de país, fazer tudo novo, anula o que você já carrega. Sabe? E não é bem isso. Na verdade, você tem que atender que é tudo novo, você vai ter que, às vezes, retornar alguns processos, como, por exemplo, fazer igual muita gente vem do Brasil para trabalhar na limpeza e vem feliz que você vai ganhar mais na limpeza do que como funcionária pública, se for a questão de dinheiro, né? Se for ali colocar o dinheiro. Mas, assim, entender que não é porque você vai passar por processos que você vai deixar de exercer sua profissão. O meu marido é um exemplo disso. Na verdade, meu marido é um exemplo de sucesso nisso. Por isso também tem muito a ver com o que você carrega, não do ambiente que você está. Meu marido é mecânico. Ele, quando se formou como mecânico, ele tinha 16 anos, eu nem era nascida, eu acho. Que nós somos, então, ele é engenheiro mecânico. Não, ele é mecânico, ele arruma carro. Ele arruma carro, é carro mesmo. E eu gosto muito de falar isso, esse tipo de profissão, mecânico, manicure, cozinheiro, esse é o povo que sabe fazer alguma coisa da vida. É verdade. Tá? Eu sou da área administrativa? Sou. Eu sei fazer gestão. Me dá 7 empresas aí que eu vou fazer a gestão dela pra você em todo momento. Mas
Um mecânico, ele vai trabalhar no Brasil, ele vai trabalhar na Bélgica, ele vai trabalhar em África, nos Estados Unidos, não interessa, porque carrega uma profissão. Então, pessoas que carregam profissão como é que fala? De fazer, né, com as mãos, savoir-faire, enfim, elas não vão ficar sem trabalhos. Mesmo porque aqui na Bélgica é uma coisa que falta, viu? Falta. Mecânico, manicure, cabeleireiros, pessoa da área da saúde, enfim. Engenheiros. Então, pessoas que realmente sabem que têm profissões, né? Elas podem sim exercer essas profissões fora do país dela, tá? Não, você pode sair de lá já contratado, você já é ali, já tem toda uma imigração pela sua mão de obra, ou não, ou de fato você vem, começa nos processos ali tudo, como eu falava do meu marido. Meu marido, ele é um caso de sucesso. Por quê? Ele era mecânico desde os 16 anos. Quando ele chegou na Bélgica, ele chegou em dezembro, ele foi pra obra 3 vezes, carregar galbão. A galera da Bélgica sabe o que é galbão. Ele foi 3 vezes carregar galbão. Fala o que é galbão aí pro pessoal. Galbão, ele é o cimento do Brasil. Ele é branco, no Brasil é cinza, né? Aqui ele é branco. É o que faz ali o rejunte, a cola dos blocos, né? Pra fazer os muros. É um conceito depois de bloco. Então você usa o galbão, que são sacos ali, igual cimento. Carrega saco de cimento. Sim. Lá, carregar saco de galbão, carregar saco de cimento. Ele fez 3 meses. Agora você pega um homem que era do Goiânia, empresário, tinha sua garagem, tinha tudo no Brasil, sua oficina e tal, vem pra Bélgica, na altura ele chegou aqui com 39 anos, e com 3 dias ele foi carregar galbão, ou seja, passar o dia inteiro subindo escadas, né, andares, carregando saco de cimento de 20 quilos. O que ele podia ter feito? Tem que fazer alguma coisa. Aí ele virou e falou assim, ele podia ter se conformado, podia, mas ele carregava o quê? Uma profissão. Aí não é o ambiente, não é a profissão. Aí agora foi ele. O que ele fez? Alguém tem que arrumar um carro na Bélgica. Eu vou caçar o quê? Um carro para arrumar. Aí veio o quê? Empreendedor, empresário. Uma pessoa, ela tendo aquilo em mãos, ela conseguiu fazer uma coisa num país onde ele ainda não era legalizado, num lugar onde ele não sabia falar a língua, entendeu? Mas a mentalidade que ele tinha no Brasil como empresário que foi, ele teve aqui. Então, se você é empresário no Brasil, traga pra cá experiência, a sua mentalidade. O que você sabe fazer, o que você gosta de fazer, traz pra cá, porque realmente você vai precisar. Ué, é isso. Vai usar, se você quiser você usa. Agora, se você não pode ser isso no Brasil e achar que porque está em outro lugar, ou porque é mais difícil, que você não tem a oportunidade de estar aqui. Eu gosto muito de falar sobre isso também, Paula. Jaque, mas eu não sou europeia, eu não sou americano, enfim, eu não sou... é difícil mesmo, gente. É difícil. Por quê? Porque você tá vindo para outro país, é outra língua, é outro sistema, é outra cultura. Meus filhos são estudados aqui, né? A caçulinha, ela tá já, né, desde o princípio de vida sendo treinada. Eles são treinados para incorporar o sistema. Você entende? Aí você vem, a Jaqueline, comedora de piqui. Não gosto de piqui, gente. Mas eu sou de Goiânia, tem que falar que eu sou comedora de piqui. Vem a Jaqueline. Você acha mesmo que eu vou chegar aqui do paraquedas e vou conseguir competir com um belga? Com a pessoa que nasceu nessa terra, que sabe falar o idioma, que... Não vou. Agora, entrar no sofrimento? Não. Cabe a você pegar esse período, essa lacuna, né, que nós não temos, e cabe a você correr atrás e aprender. Porque quando eles vão pra lá empreender, eles fazem isso. Eles vão aprender a falar português. E eles aprendem rápido. Porque eles têm essa mentalidade. Que não é... Eles têm a mentalidade seguinte, eles são europeus. Se eles vão pro Brasil, não é o brasileiro que se adapta a ele. É ele que se adapta ao Brasil. E nós temos que parar e pensar da mesma forma. Eles não têm obrigação de se adaptar a gente. Somos nós que temos que adaptar ao sistema, à cultura deles. Já quer dizer que eu tenho que deixar de ser brasileiro? Não. Quer dizer que você tem que respeitar e entender as regras da casa do outro. Porque isso vai facilitar a sua vida, você não vai ter problema e você pode ter sucesso. Entendeu? Eu acho isso assim incrível, que quando... Tá certo que é férias, mas quando nós vamos para o Brasil, meu marido é belga e é flamão. É flamão. E nós vamos ao Brasil, ele quer comer só comida. Bora ali num restaurante francês. Não, Paula, eu não vim para um restaurante. Eu quero comer comida baiana. Eu quero comer comida brasileira. Então, porque a comida belga eu já conheço. É diferente de nós aqui. Mas a gente tem que comer o cuscuz, mulher, quem é que deixa? Tem que comer o cuscuz. O feijão com arroz. Tem gente. Eu não, porque aqui é uma raridade fazer feijão na minha casa. Acho que uma vez por ano eu faço. Lá em casa eu faço. Lá mas é porque meu marido é belga. Então, ele gosta. Mas, pronto, aqui, no geral, é comida belga. E eu adoro. Sou apaixonada pela comida belga. Portuguesa, principalmente. Eu me adapto muito. Morei em Portugal 13 anos e me adaptei bastante. Até o sotaque. Não é muito difícil, não. Lá é quando eu tô em Portugal, eu sou uma portuguesa autêntica. Isso é verdade. Né? Se eu estiver lá... Sou uma portuguesa autêntica, porque eu faço a comida lá, quando eu tô com meu filho, faço as comidas portuguesas, como, vou em restaurante comer o bacalhauzinho. Então é isso. Olá, pessoal. Em nome do The Best Cast, eu, Paula Dantas, venho trazer aqui uma informação para vocês que está me deixando assim bastante contente. Quero vos informar
porque temos um patrocinador master. E quem é esse patrocinador master? É a Jordan Digital. Ela é uma agência de marketing especializada em automação e inteligência artificial. E a Jordan Digital veio somar com a gente e trazer qualidade em todos os aspectos a nível de marketing digital. E o que mais me chamou a atenção nos serviços é que você pode automatizar sim o seu atendimento. Vamos supor que você está atendendo uma cliente e o telefone toca, o WhatsApp é uma outra futura cliente querendo saber sobre os seus serviços, sobre marcação. Então, para a sua cliente não ficar sem atendimento, aí entram os serviços da Jordan Digital. A IA vai fazer o atendimento da sua futura cliente, buscar uma outra profissional. Mas com a agente de IA vai fazer todo o atendimento e a sua futura cliente não vai ficar à espera. Quer um conselho? Pare de perder cliente e fale agora com a Jordan Digital. A sua futura agência de marketing digital terá o imenso prazer em atender você como me atendeu e hoje ela é a nossa agência parceira. E aqui embaixo eu vou deixar o link de atendimento deles para vocês entrarem em contato para marcar uma reunião de avaliação e a promoção é somente para as 2 primeiras pessoas que ligarem pedindo a avaliação. E se você é seguidor do The Best Cast, tem um desconto, um prêmio especial. É só dizer que é seguidor do The Best Cast. E o que eu queria falar é isso mesmo. Então, que deixem que vocês resolvam a situação de vocês, o que tem pendente no Brasil, para vir para cá e o trajeto correr mais livre. E que você faça o possível de trazer a sua profissão para trabalhar aqui. Nem que você não venha já exatamente trabalhar com contrato, mas que você venha aqui e é sempre um projeto, né? Trabalhar na sua função, no que você sabe. E que faça outras coisas, mas sempre com o propósito de você se encaixar no que você gosta de fazer. E assim, mais uma coisa que eu vou adicionar isso aí, é o planejamento de você não deixar de, não paralisar porque você está em outro país e sim trazer o que você já sabe fazer, mas também tem uma coisa importante, de se descobrir como empreendedor, sabe? Por exemplo, tem muitos casos, eu conheço aqui, que eram algumas coisas no Brasil, tinham suas profissões, mas chegaram aqui, fizeram como a gente estava falando sobre a mentalidade, se adaptaram ao lugar, entenderam as necessidades do lugar e criou algo novo. Então, isso é inteligente. E criar algo novo, buscar ali, entender o que aquele local precisa, pegar o que você já sabe fazer, adaptar, ou reformular, ou fazer novo e criar um novo negócio. E isso vem muito do que a gente está falando sobre a mentalidade, né? Entender que o seu esposo faz isso porque ele entende que o sucesso tá no crescimento é de se adaptar e aprender o que é novo, no que não conhece. Isso seja o que eles são super abertos com relação a isso. Eu falo isso muito no teu método ET, que são maravilhosos, vocês vão conhecer, tá lançado aí, vai estourar nessa Europa. O método ET é exatamente isso, tem 7 pilares. E o primeiro pilar, né, que é a mentalidade, que a gente trabalha sobre metanoia. Porque também é muito fácil, viu, Paulo? Chegar aqui, tem que ter mentalidade. Eu vejo uma galera muito aí, olha a polêmica. Eu vejo a galera chegar muito, porque isso, porque aquilo. Não, eu quero mostrar de verdade. Então tá, mudar a mentalidade. Como é que eu vou largar de comer carne seca de Goiânia para vir comer couve de Bruxelas? Batata frita. Batata frita. Como assim? Como é que faz isso? Aí vai lá já explicar, porque eu gosto de ensinar o negócio. Vai lá, metanoia, entra no ambiente, faz isso, faz aquilo, começa a agir dessa forma, come aquilo ali mesmo querendo. Então eu trago muito isso dentro do método, que é não só a parte teórica, né? Mas como que o seu marido na prática ele faz. Vamos combinar, seu marido com certeza quando chegou lá e comeu uma comida, óbvio que pro organismo dele aquilo foi diferente, aquilo foi novo, foi apimentado, foi muito temperado, ainda mais porque a comida deles não tem tanto tempero. Mas não foi por isso que ele parou, porque na mente dele, não, mas eu tenho que acostumar, eu tenho que descobrir o que é novo aqui. E isso é importante, isso é importante. Então a gente mostrar como que atitudes de pessoas que já têm essa mentalidade podem de fato causar um impacto real e prático na sua vida, entendeu? Muito legal, e eu tô gostando porque assim, pronto, eu quero que você depois fale sobre o seu método, o seu trabalho, mas eu gostaria de saber como foi. O francês, gente, o neerlandês, como foi que você se adaptou com a língua? Porque tem muita gente que é um dos grandes desafios. Ou o maior, né? A língua. Alors, je parle français un petit peu e ik praat Nederlands een beetje. Moi aussi. Ok. O francês. Bom, eu falo francês, falo neerlandês e um pouco espanhol. Na verdade, eu falo mais espanhol do que neerlandês, mas enfim. E o que acontece? Gente, eu vou quebrar a vida de ser assim. Senta aí, quem tiver aí, presta atenção em mim.
Toda criança criada na Europa, eu quero que vocês possam falar diretamente com isso. Toda criança criada na Europa, seja pobre, rico, branco, moreno, não importa. Criança, até 5 anos. No mínimo, ela fala 2 ou 3 línguas. No mínimo. Exatamente. Tá? Já como assim, é isso. Ah, é porque tá na Europa. Conversa. Na África, toda a África continental, raros casos, os africanos sabem falar 2, 3, 4 línguas, 2 ou 3 línguas e dialetos dos seus países. Dos próprios países, né? Dos seus países. Então, além da língua do país, do colonizador, ainda tem os dialetos, ok? Agora, você me explica por que eu ando no Brasil e ninguém fala um inglesinho. Você sabe qual foi o maior problema que chegou na Bélgica? Eu dei problema, porque como eu tinha te falado, eu tenho síndrome do pensamento acelerado. E isso é maravilhoso, eu uso isso muito a meu favor também. Mas eu fiquei uma semana com dor de cabeça, porque eu entrava dentro dos tram, meu cérebro surtava, porque era todo mundo falando um monte de línguas. É surtante. Tem os marroquinos, tem os indianos, tem os ingleses, tem o pessoal pronto, tem a Inglaterra, e tem o ucraniano. E vira aquele negócio brasileiro, espanhol de Cuba, espanhol da Espanha. Porque tem a diferença. Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu fiquei horrorizada. Aí eu quero só fazer uma pergunta aqui pra vocês. Por que raio que nós brasileiros somos treinados a falar só português? O que tá? Tem alguma coisa errada nisso aí, gente. Não vamos falar não, porque ele não gosta de criar polêmica, ele não pode. Mas comecem a fazer perguntas liberta. Por que o Brasil só fala uma língua? Gente, você imagina se os brasileiros falassem o inglês, no mínimo. Todos os brasileiros falassem inglês, ou pelo menos espanhol. Não faz nem sentido, nem o espanhol a gente fala. Agora, existe alguma intenção? Existe algum porquê? Né? Então, cabe você pensar. E a verdade é simples assim, ó. A educação no Brasil é um bocado... Deixa a desejar e tem interesses, né, por trás. Porque você imagina se o brasileiro tivesse o domínio de línguas. O tanto que nós somos um povo ousado, inteligente, capaz. Nós somos empreendedores natos. Hoje, a gente fala sobre palestra, mentoria e tal. Os brasileiros, na sua naturalidade, eles não precisam ser treinados para fazer palestra. Eles são falantes, eles são do público, eles falam naturalmente. Um europeu, um americano, eles treinam muito para pegar um microfone. O brasileiro, ele se deixar e dar tapa lá para pegar o microfone. Exatamente. Agora, você imagina nós tivéssemos esse potencial, se tivéssemos essa oportunidade de falar vários idiomas. Né? Nós, seres humanos, somos capazes de aprender várias línguas. Então, cabe a você, já que o seu país não te deu essa oportunidade, já que o ambiente onde você está não te criou essa oportunidade, não se vitimiza. Porque também existe pessoas que são realmente vítimas, ok? E nós devemos proteger. Gosta de dar desculpa porque não fiz isso, não vou fazer isso. Porque o sistema é isso. Não. Deixa de vitimismo, entende a realidade. Não fui, não aprendi, mas eu sei que eu posso, ok? Jaque, como que isso fica mais fácil? Eu falo isso muito um dos pilares é a comunicação, e eu falo basicamente sobre isso. É sobre como falar outras línguas. Como é que você faz? Já que tá bom, teoria tá linda. Agora fala, como que eu vou aprender? Eu tô aqui na Bélgica. Como é que eu vou aprender a falar francês? De um jeito muito simples. Vai ficar perto de quem fala francês. Só isso. Quando você entrar num ambiente que fale só francês, num período, não precisa ser longo, num período curto, onde você só escute o seu cérebro. Lembre que o seu cérebro é um órgão. Só escutando o francês, ele vai criar esse destrave no seu subconsciente e você vai começar... E abre a boca, né, gente? Porque também não adianta você escutar. Abre. Ah, tem vergonha. Não, vergonha tem de passar vergonha, de não comprar tem gente que não fala por vergonha. Mas assim, já, beleza. E eu não tenho ninguém pra falar francês, porque eu trabalho na casa das madame, eu vou pras obras, e nas obras quem fala é os condutores, e os condutores só falam neerlandês, que na maioria é os Flandres. E aí, se você é brasileiro, vai pro francês e depois vai pro neerlandês, assim. O neerlandês, eu falo assim, o brasileiro pra aprender o neerlandês de cara, ele nem tem que passar por Bruxelas. Ele já tem que ir direto pra Antuérpia e ficar lá e viver lá. Antuérpia fala neerlandês. Aí é obrigado mesmo a aprender. Aí você foi pra outro país, né? Porque eu falo muito isso, os Flandres pra cima é outro país. Aí você chegou lá onde eu moro hoje, que é os Nederlandes. Mas se você tem Bruxelas, começa pelo francês, que vai ser uma língua mais fácil. Mais tranquila por causa do latim. Já, mas aí tá, eu não conheço ninguém, eu não tá. Aí você conhece, sabe o quê? Telefone, televisão. Coloca tudo em francês. É isso que eu ia falar. A televisão, os filmes. Aqui também tem aquelas novelas, a gente chama no Brasil novela, aqui chama outro nome. Também tem aquela coisa de família, não sei o que. Tudo em francês. Jornal, assistir jornal. Olha, jornal em francês aprendi bastante. Tem algumas técnicas para aprender. Primeiro, assim, a primeira técnica que tem que aprender é falar assim, eu tenho que aprender. Começa por aí. A primeira técnica é você decidir o que você vai fazer. Você querer. Tá? É você querer. Se você não quer, não adianta você pagar curso, não adianta. Não adianta. Eu falo muito isso. Só vai fazer quem quer. Já que eu não quero. Então você trata de querer. Porque você está num país onde você está falando uma outra língua. Nada mais educado do que você chegar na casa de alguém e falar a língua da pessoa que você está sendo recebido. Entendam isso. Você chegou no país de alguém. Nada mais educado, se você é uma pessoa que preza a boa educação,
aprende que falar a língua daquelas pessoas é uma questão de educação, entendeu? Então, aprende, primeiro vai lá, decide o que vai fazer, não quero fazer, então eu sou educado, então você aprende porque você é educado. Ah, não, mas você tem que aprender porque você vai ter mais facilidade para adquirir um novo trabalho, para poder até empreender, se você, como a gente está falando, né, você já é um profissional, para você pegar novos clientes, aí vai chegar um e vai falar assim... Mas quando você chegou aqui, desculpa interromper, pode. Mas quando você chegou aqui e que você teve a consciência de que você queria, né, ficar aqui, se estabelecer aqui, você teve aquela integração, você se sentiu integrada ou motivada a se integrar também na cultura belga, ou você ficou um pouco estagnada logo no começo, só com brasileiros? Então, aí como eu gosto de falar muito, a gente ensina o que a gente errou e aprendeu a fazer certo. Então, na verdade, quando eu cheguei, eu não fui inserida na comunidade belga, eu não conhecia pessoas que falavam francês. Eu fui inserida basicamente na comunidade brasileira, então eu conhecia brasileiros, o que não é de tudo errado. Porque no começo você de fato precisa conhecer, você precisa entender como é que as regras, nada mais faz do que você, com seus parceiros, né, com o seu povo, descobrir ali os bons caminhos, os bons trajetos. Uma coisa que a gente pode até falar que a nossa comunidade precisa muito tirar alguns vícios errados aí, algumas culturas erradas dentro da nossa comunidade belga, para poder ensinar a forma certa. Porque às vezes as pessoas chegam aqui e começam a fazer o errado porque todo mundo fala. Quem nunca falou Praça Barrière? Entendeu? Não é a mulher dos baldinhos. Ai, porque eu jurei, como que era? Tinha uma gare, que agora eu esqueci o nome, Boreal. Era uma gare que eu tinha convicção que o nome era aquilo. Eu precisei meus filhos chegarem da Bélgica, estudarem nos colégios, aprender a falar francês para chegar dentro do trem e falar, mãe, não é assim. E fala-se assim. Eu falei, não. Eu sempre falei assim. Mãe, não é. Eu me lembro disso, João Vitor. Mãe, não é. Boleal. Falou o nome certo. Até hoje é tão sério que eu ainda continuo com Eu não sei que gare é essa. É uma perto de Montgomery. Mas enfim. Eu, lógico, aprendi ali com o pessoal me convivi. Só que quando eu cheguei, algumas coisas não davam muito certo, porque aqui tem muita essa questão de festas e tal. Porque o brasileiro também tem que entender. Muita gente sai do Brasil pra vir viver como brasileiro na Europa. Aí eu não entendo. Aí acabou. Quer ver? Não. Aí é que tá o erro. É um dos erros. Você concorda comigo? Eu digo que é grave, porque você vir pra cá e ficar só, né, ali integrado com a comunidade brasileira e esquecer do principal, você está esquecendo do seu objetivo. Como se diz, ficar olhando para um lugar que não precisa. Já que... vou ver com a polêmica. Não, gente, a verdade é essa. Se você não é... Eu sou brasileira, eu quero viver coisas do meu país. Ok, vai ter um evento, a gente tem muito isso, né, da nossa cultura. O futebol, que teve aí esses dias. As feirinhas, os restaurantes. Tudo bem, isso é uma coisa. Eu num país vivendo ali uma coisa do salário. Outra coisa é querer viver aqui igual vive no Brasil. Se você quer viver aqui igual você vive no Brasil, volta pro Brasil. Já não fala assim, não é assim. Eu bato sempre nessa tecla. Volta pro Brasil, porque se você quer viver num país onde não é o seu, onde tem regras e culturas, regras e formalidades, e você quer obrigar aquelas pessoas a viver como você vivia no seu país, aí tem alguma coisa errada. Esses dias pra trás eu estava em Paris, eu fui entrevistada por um pessoal maravilhoso também. Eles falaram assim, Jaque, o que você falaria pra pessoa em relação a ganhar dinheiro na Europa? Né? Eu falei assim, gente, vocês nunca têm que vir atrás de dinheiro. Vocês têm que vir atrás do seu propósito. Sabe? Pessoas têm que vir andar e ficar em lugares atrás de propósito. Porque dinheiro, se alguém... Jaque, mas o Brasil é difícil. Não, tem muita gente rica no Brasil, tem muita gente gerando riqueza no Brasil, tem muita gente empreendendo no Brasil. Se você quer viver no Brasil, não é você sair, igual você falou assim, tem gente que sai... Não, tem gente que sai fugida do Brasil por causa do dinheiro. E eles não entendem que o dinheiro tá lá. Na verdade, o Brasil é um país de maior riqueza do mundo. Jaque, mas você fala de empreender em terras estrangeiras, mas talvez o Brasil no qual você está, virou sua terra, você está sendo estrangeiro na sua própria terra. Aí você fala, não, o Brasil não tem dinheiro, eu vou pra Europa. Aí você vem pra Europa pra ganhar dinheiro. Só que você é tão triste, tão frustrado porque a Europa não é o Brasil, porque você ama o Brasil, porque tem pessoas que realmente amam viver no Brasil. E veio com uma mentalidade diferente do que é a Europa, porque a minha amiga tá lá e tá lá indo pra Paris, viaja sempre, e bolsas novas, bolsas de marca, e eu vou também. Então, vem aqui, quer dizer, vê o que mostra, né, achando que é uma total realidade, pode não ser, pronto, não é total, falar umas coisas ainda é realidade, mas vem pensando que também vai ter sucesso e que aquilo ali é o sucesso. Gente, eu vou falar assim, o pessoal do Brasil que tá vendo assim, tudo ilusão, tá? Eu gosto de falar uma frase assim, se o brasileiro trabalhasse no Brasil igual ele trabalha na Europa, o Brasil seria país de primeiro mundo hoje.
Essa é a única base verdade. Aqui a gente trabalha demais, Aqui viu? nós trabalhamos de verdade. Aqui não existe esse negócio de ficar luxando nessas coisas. Tem, lógico, eu trabalho, eu vou lá hoje. Hoje eu posso ir lá e comprar uma bolsa de verdade. Mas quando eu não podia ir lá comprar uma bolsa na loja, eu ia lá no brechó, lembra do brechó? Comprava lá usadinho, baratinho, tranquilinho. Isso é a verdade. As pessoas têm que parar de se iludir. Europa não é... Mas isso aqui também é coisa de brasileiro, por quê? Aqui os brasileiros se vestem, não é para si, se vestem para mostrar a comunidade que tá ali com a Louis Vuitton, que tá ali toda muito bonita. Tem muita gente que vive dessa forma, né? Vive para... Eu acho isso uma loucura. Porque os belgas não são assim, não, as mulheres isso, são boa, você falou. Eu acho isso uma loucura, porque assim, primeiro que quem tem, como por exemplo o europeu, a gente usa isso muito de princípio, eles não compram por causa dos outros ou para mostrar para os outros, nada. Eles compram para fazer um negócio chamado brand, dependendo do que eles estão trabalhando no faturamento. Então, se o cara é dono de uma mega hiper multinacional, é lógico que ele vai ter que ter um carro ali para poder ter um brand, porque a galera que anda com ele consome aquilo ali. Agora, não é o cara que ganha ali na chômage, CPAS ali, sei lá, e vai lá, não existe. Essa mentalidade é bem brasileira, não só brasileira, tá? Tipo, de alguns outros países. Você falando nisso, agora eu me lembrei, meu marido, ele, pra você ver como é a mentalidade deles, né? Ele usa muito roupa de marca, né? Porque é normal, tipo, e é boa e é barata. É um 50 mais, né? E ele gosta de usar Lacoste, gosta de estar no Boss, gosta de usar o Nike, essas marcas assim, né? E ele, as t-shirts dele, pijama, tudo dele é de marca. E pronto, eu falo assim... Mas, Alan, então, por que você usa esse short aí, tá usando? Por que não usa essa blusa para amanhã que a gente vai sair? Ele, mas por que eu não posso usar dentro de casa esse daqui? E só tenho que usar amanhã para sair? Amanhã eu uso outra vez. Ou então amanhã eu uso aquela outra lá. E eu dizia, não, eles usam a marca, é para eles. É para qualidade da roupa. Eles gostam, e eles acham que em casa também merece a qualidade que eles investem. Voilà. Não é só para mostrar. É uma outra mentalidade que nós deveríamos aprender. Que primeiro a gente faz pra Deus, depois pra gente, depois pro outro. E se na verdade você nem precisa fazer pro outro, porque quando você tá fazendo pra Deus e pra você, o outro já tá vendo. Simples assim, né? Mas isso também vem muito do acesso, né? Como eles têm o acesso, então isso se torna natural. No Brasil, quando nós somos alguns países, ainda países subdesenvolvidos, a gente não tem esse acesso, então o que não temos acesso se torna raro. Mas voltando sobre a mentalidade do brasileiro, sobre dinheiro na Europa e sobre o que ele pode fazer se caso ele não quiser sair do Brasil, que isso é muito importante, tá, gente? Eu tenho pra mim o seguinte, você quer sair do Brasil pra fazer alguma coisa? Tenha consciência e convicção que é por propósito, não é por dinheiro. Porque se você vir pra Europa por causa de dinheiro, você vai ganhar? Vai, mas você também poderia ter ganhado no Brasil, tá? Porque o que faz você ganhar o dinheiro é a sua mentalidade, é a sua forma. Exatamente. Mas na Europa o euro é mais valorizado pro Brasil. Mas mesmo assim, vai adiantar o quê? Você vai ficar 10 anos aqui vivendo abaixo do nível da pobreza, porque tem muitas pessoas... Eu fico chocada. Eu queria se alguma pessoa nesse momento, você me der essa oportunidade, eu quero falar isso. Se alguma pessoa nesse momento, dentro da Bélgica, tiver numa situação onde ele mora num quarto desse tamanho, passando por qualquer tipo de humilhação que existe, comendo a comida mais barata que existe dentro da Europa, para pegar o dinheiro e juntar para mandar pro Brasil, faz isso não. A sua vida é mais valiosa. A sua vida é mais valiosa. A qualidade. Você dinheiro você vai ganhar, vai gastar, vai fazer. Agora a sua vida não vai. Eu vi muita gente da obra, né, trabalhar, sair 4h30 da manhã com carrinha, ir pra obra, trabalhar, carregar peso, quem trabalha na obra aqui na Bélgica, ou enfim, na Europa vai saber, no frio de 2 graus negativos, não 2 não, porque a cola vai no trabalho. Quem trabalha na pôr de bloco não trabalha menos de 2 graus, porque a cola congela, mas enfim, a temperaturas muito baixas, morando num lugar de subhumano, pra pegar o dinheiro, juntar o dinheiro e mandar pro Brasil, trabalhar anos assim, voltar pro Brasil, chegou lá, o que ele tinha? Casa, imóvel, mas não tinha gente, não tinha família, não tinha esposo, não tinha filhos, não tinha nada, tinha imóveis. Pegou tudo e voltou pra cá, porque já não saberia viver no Brasil, porque viveu aqui. Então quem tá na Bélgica ou em qualquer outro país nessa situação, avalie se de fato o dinheiro é tão importante. Você tá aqui, vai comprar uma comida, vai morar numa casa melhor, vai construir sua vida aqui, já que você tá aqui. Construa sua vida onde você tá. Já que não sou feliz. Então, lembre que se você fizer isso no Brasil, se você for no Brasil trabalhar das 4h30 da manhã até as 8 horas da noite, carregando peso igual você carrega aqui no Brasil, você também vai ganhar dinheiro. Eu te garanto isso. Tá? E vai viver bem, já que você quer ir no Brasil. Trabalha nas limpezas, porque limpeza no Brasil agora tá muito cara, viu? Moço, tá doido? Eu lembro daquela novela, Os Empreguetes? Eu lembrei da novela, que nada a ver. Muito, cara. Minha mãe sofre muito pra poder pagar empregada dela. Entendeu? Então, se você tá se submetendo a isso, vai no Brasil e faz isso no Brasil. Mas não deixa de viver a sua vida por causa de dinheiro. Como é que o seu negócio ajuda a comunidade brasileira?
Boa, boa. Vamos começar do princípio seguinte. Eu sou uma mulher onde o que é meu é do meu marido. Eu gosto muito de falar sobre isso. 2 é mais que 1. Quem cuida, fica a dica para as mulheres dos patrões. Vá cuidar do negócio do seu marido. Vai ser administradora das empresas do seu marido. Vai cuidar da gestão financeira do pessoal da sua casa, porque não é do seu marido, é da sua família. E isso mesmo, muitos anos trabalhando para outras empresas e sendo funcionária de outras empresas, eu nunca deixei de cuidar das coisas da minha casa e das empresas da minha família. Hoje, dentro da Bélgica, eu e meu marido, né, no caso, nós mexemos com mecânica, compra e venda de carros. Então, vende carros? Nós vendemos e compramos carros e reparamos carros, tá? Há mais de 20 anos aí. O Nilvan tem, desde a época que o Nilvan chegou na Bélgica, ele faz isso. Já passou muito perrengue, já teve que trabalhar muito para processo, né? Processos, né? Mas graças a Deus nós estamos aí estabilizando e em expansão, porque nós estamos mandando para Portugal e para Espanha. Nós temos alguns projetos que nós vamos fazer essa revenda. Quem entende do mundo dos autos sabe disso, né? De revender os carros que a gente compra aqui no norte. E já tratado toda a burocracia, Isso é muito bom. Porque tem muita gente que quer comprar aqui, mas não compra porque é tanta burocracia para resolver, tanto BO, que acaba desistindo. Eu gosto muito de falar que a Bélgica não quer carro. A Bélgica não gosta de carro. Por exemplo, empreendedor, já que você vai levar carro para outros países, claro, a Bélgica não quer carro. A Bélgica quer carro novo, carro de concessionário. Os velhinhos vai para onde? Já que vai. Menina, cada carro velho bonito. Carro velho aqui, gente, é carro novo, tá? Só pra você entender. No Brasil. É carro novo aqui, nem no Brasil, na Espanha, em Portugal, o carro que eles consideram aqui que já não devem mais rodar é carro novo na Espanha, Portugal, Itália, enfim. Várias coisas. Então, assim, voltando à empresa. Então, sempre cuidei das coisas do meu marido. Hoje eu faço parte da parte administrativa, óbvio. Ele faz da operacional, né? Funcionário, com aquela parte mais ali do savoir-faire, do saber fazer. E ele trabalha no que ele sabe, que ele é profissional da área de autos, e eu sou profissional da área de gestão. Então, nós juntamos isso. Dá problema? Dá, né? Porque nós somos marido e mulher. A gente larga de mão? Não. Essa experiência também eu já tive. Não. Isso mas é necessário. É necessário. Porque, gente, muitas pessoas dizem, não vou mexer na empresa, não é que dá confusão. Gente, aí é que tá. O casamento também dá discussões. Dentro da empresa também dá discordância. Dá discordância não é só por causa que você é esposa ou marido. Não, se você tiver um sócio, você também vai ter discordância. Então, eu gosto muito de falar sobre isso. As pessoas onde eu trabalhei sabem que eu falava muito sobre isso. Muitas vezes eu ficava chocada. Por que você tá pagando uma pessoa como eu pra fazer uma coisa que a sua esposa poderia estar fazendo? Você entendeu? Porque não sei o quê, não sei o quê. Não, gente, isso é uma mentalidade que tem que mudar. Isso é uma mentalidade que tem que mudar. Ninguém vai cuidar melhor das suas coisas do que você e a sua esposa. Se você não puder confiar na sua esposa, você vai ter que reavaliar até outras questões do seu casamento. Mas você tem que ter uma pessoa do seu lado para construir junto com você. E essa é uma mentalidade que eu trago dentro da minha casa. E a gente se levanta para trabalhar com mais ânimo. Não, preciso levantar logo. Hoje eu quero chegar mais cedo porque eu tenho aquilo para fazer. Quer dizer, quando a gente trabalha para nós, é outro ânimo, né? É outra coisa do que a gente tá se levantando para trabalhar pro patrão. Ai, deixa eu ir logo, senão o patrão me olha com cara ruim. Senão aquela madame não vai gostar que eu cheguei naquele dia atrasado, vai ser pior ainda. Eu já passei por isso. Aí vai. Não, é legal isso. Eu vou contar para vocês vão morrer de ir. Como eu fui programada para ser funcionária pública, eu fui programada para ser empresária, até emocionalmente. Eu, na verdade, amo ser amo, de verdade. Não sou, sei que não é futuro. Mas é muito bom trabalhar para os outros numa questão. Não existe dor de cabeça. Você só recebe, você trabalha ali naquele horário, você pega seu salário e vai embora. Você entendeu? Então, eu emocionalmente, de uma certa forma, eu conseguia viver bem ali naquela situação. Mas eu convivi com um homem empresário. Gente, eu falo muito do meu marido, eu sou apaixonada dele, tá? Se vocês quiserem. Hoje em dia eu falo assim, porque de uma vez você tá falando, mas eu gosto de falar dele, porque ele é um tutor, ele é um mentor meu, ele é um exemplo meu, e eu uso isso. E hoje tá precisando de muitas mulheres falarem bem de seus maridos. Não que ele seja perfeito, porque ele é imperfeito, tem um monte de coisa que eu preciso com fé em Deus, em oração, melhorar. Mas eu admiro meu marido. Nós precisamos, mulheres, admirar nossos maridos, porque quando eles veem isso na gente, nossa, vocês não sabem o que esses homens podem fazer. Enfim, e eu vi o meu marido, nunca trabalhou para ninguém, não saberia trabalhar para as pessoas. O meu marido não saberia ser funcionário de ninguém. A capacidade dele ver uma coisa e falar, não, mas eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e sabe? E criar, então assim, essa liberdade de gerir o seu próprio tempo, de gerir o seu próprio. Eu lembro de um dia muito de TPM, muito estressada, trabalhando para o pessoal e tudo. E o meu trabalho teve uma época que era muito triste, porque eu trabalhava onde eu tivesse. Onde tivesse um computador e uma internet, eu estaria trabalhando. Tanto é que na minha gravidez, eu dentro do hospital, para ganhar neném, eu estava trabalhando. Firme e forte, fazendo check-in. Já que você precisava? Não. Porque eu tinha um marido, eu tinha estabilidade, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Não precisava, nem financeiramente, nem nada disso. Mas como eu já estava inserida num ciclo e eu tinha um senso de responsabilidade, eu me submetia a coisas assim. E foi quando eu falei, não, foi onde quebrou a minha fronteira, que eu gosto de falar sobre quebrar fronteiras. Por que eu estou fazendo algo que eu não preciso?
porque eu não precisava. Eu podia ser empreendedora, eu podia estar cuidando das coisas só da minha família, da minha empresa, do meu marido, mas mesmo assim, a minha mentalidade de ter a segurança de um trabalho, sabe? Isso quebra muita gente, sabe? E o seu negócio? Tem um negócio do Da carro, Bélgica e né? do Brasil. Você também tem, você como empreendedora... No Brasil. Sim. Sim. Qual é o seu negócio? Bom, hoje nós temos o grupo NJ Global, que é a NJ Global BR, que é o que a gente estava falando dos autos aqui na Bélgica, né? Que a gente trabalha com veículos. E hoje eu tenho a NJ Global BR, que é a empresa de marketing digital e empreendedorismo no Brasil, tá? Na verdade, essa empresa é nossa, é minha do meu marido, mas eu estou no comando dela, na operacional dela. Ela é um novo empreendimento que eu estou fazendo sobre a área do que eu venho trazendo, né? Das mentorias, das palestras e tal. E eu lembro, como eu tinha te falado mais cedo, isso é um território novo para mim, né? Não que o que eu faça seja novo, né? A bagagem já vem tudo, mas trazer isso para fora é novo. É pouco tempo que se começou. Mas isso é no Brasil? No Brasil. Eu tenho empresas no Brasil e administro aqui da Bélgica. Mas por que você escolheu o Brasil e não aqui na Bélgica? Boa, mercado, porque o mercado brasileiro, na área digital, ela consome muito mais. Né? Então, eu, antes de fazer qualquer coisa, eu vou estudar o que aquilo funciona. E aí, assim, Jaque, o que você faz? Eu ensino pessoas a empreender em terras estrangeiras. Ah, mas você tá onde? Estou em terras estrangeiras. Mas eu estou ensinando para quem? Para qualquer pessoa que queira fazer isso, seja no estrangeiro, né? Ou seja, pessoas que já estão aqui, ou seja, lá no Brasil, para abrir a mentalidade. E talvez as pessoas que estão no Brasil nem venham para fora, vão aprender comigo que elas podem usar aquilo que eu estou ensinando lá mesmo, que é o ideal, na verdade, que é o que eu gostaria muito de fazer, para que o país cresça. Então, Jaque, mas por que você tem lá no Brasil? Primeiro, tudo que eu vou fazer tem que ter uma estrutura. Não adianta eu vir aqui e falar, vou abrir, vou começar a palestrar, vou criar livros. Hoje, eu tenho 50 produtos, entre e-books, apostilas e guias e rotas de empreendedorismo, de abrir empresa, de fechar, em Espanha, em toda a Europa. Já tenho 50 produtos já disponíveis na bio, das redes sociais, enfim. Então, assim, não adiantaria eu trazer tudo aquilo que Deus me preparou para trazer sem que eu tivesse uma plataforma, se eu tivesse uma base, uma estrutura para isso. Como que alguém vai ensinar uma coisa se ela não tem? Isso é uma coisa que eu falo muito, viu, galera da internet? Vai ensinar o que vocês realmente sabem ou o que vocês têm para ensinar. Não inventem que sabem, porque uma hora vocês não vão dar certo. Então, quando eu fui inserida nesse movimento, nesse momento da minha vida, eu falei, não, primeira coisa, vamos organizar como que isso vai ser. Aí vamos decidir o Brasil? Sim, porque o Brasil ali tem a questão do mercado, da mão de obra mais qualificada, porque o Brasil já tem uma mão de obra muito mais qualificada, o meu público, a questão fiscal, né? Porque eu sou fiscal belga, mas não sou fiscal, não tenho nenhum tipo de benefícios no Brasil, então vamos criar ali um benefício para um futuro investimento, né? Então, questões também fiscais. E aí abri, né, toda essa estrutura no Brasil, hoje ela é sediada em Goiânia, na Avenida Portugal, é lindo. Tem a minha equipe trabalhando, e daqui eu comando tudo, e a gente trabalha junto. Claro, eu tenho que ir no Brasil algumas vezes e tal, mas é isso. Hoje é isso, né? Hoje você tem a questão do digital, onde você de fato pode estar trabalhando sem estar fisicamente. E isso também facilita, eu sei desenvolver isso, porque como eu trabalhei na gestão, depois da pandemia do Covid, nós tivemos muito que lidar com essa questão de trabalhar home, né? Casa, então computadores. Então, isso é um treinamento. Então, hoje eu consigo, dentro de uma mesa, comandar. A pandemia trouxe essa dinâmica nova. Essa inovação, né? Da gente saber lidar com a distância, saber lidar com a internet, né? A gente se aperfeiçoar mais, porque foi necessário. Foi uma alfabetização digital global. Eu gosto de falar muito isso. O Covid tem várias teorias da conspiração e eu vou dizer, tenho várias. Eu tenho várias. Mas no fim, o resultado, um dos bons resultados, porque nada é ruim, nada é 100% ruim, 100% bom. Tudo tem seu ponto de... Por isso que a gente aprende muito na dor. Porque você tem a capacidade de pegar a dor, algo bom, e fazer alguma coisa com aquilo. E o Covid, essa questão da alfabetização digital, ela foi positiva na questão educacional, sobre adquirir conhecimento e aprender, na questão de trabalho, negativo em vários outros pontos, óbvio, mas essas duas alavancadas foi bem importante. Hoje, homens e mulheres que não tinham muita facilidade em lidar com isso, fazem isso com muita naturalidade. Exatamente. Né? E eu gostaria também aqui de falar sobre, gente, porque assim, o podcast não seria, o The Bestcast não seria o The Bestcast sem os nossos parceiros, que eles colaboram bastante. Eu vou falar agora dos meus parceiros. Claro, fala lá. Vou falar aqui da parceria com a Estação Criativa, que é a Suelen. Eu sempre falo que tem aqui as nossas canecas, que a gente vai aqui, tá tomando um cafezinho, eu aqui tomando meu chazinho, tá? A Suelen, da Estação Criativa, é quem toma conta de todo os nossos personalizados. Tem aqui a minha agenda que ela fez
Ela é perfeita, Gente, que linda. Olha o material. Vou te mandar a foto, tá? Você fazer ela pra mim. Põe aqui a foto, nosso logo, depois põe Olha aqui o QR Code para você estar na rua, alguma coisa assim. Só do Instagram. É só pronto, já está. Top. Então, pessoal, e com tudo isso, eu estou aqui para oferecer o The Best Cast. Vai oferecer um bloquinho de notas para a nossa querida Jaque, nossa entrevistada, a nossa Best. Ai, que lindo. Obrigada, Best. Ai, amei. Gratidão, a palavra resumiu, gratidão. Gratidão. E também temos o nosso marketing, que é a Jordan Digital, que ela é quem toma conta de todas as nossas redes sociais. A Jordan Digital, ela é uma empresa que veio para somar com a gente e ela é a nossa parceira master. Fica aí uma informação sobre a Jordan Digital. Então, e agora falando aqui sobre o seu método, que você falou sobre a sua empresa como enquanto empresa de carros, né? Vendas e aluguéis e consertos de carros. E sobre o marketing digital, né? Que é a empresa de marketing digital. Então, o que é que a sua empresa pode contribuir para nós que estamos aqui, brasileiros aqui na Bélgica, na Europa? Bom, na verdade, ela gera mão de obra, né? Claro, a gente não é tanto quanto na obra, nós criamos mão de obra, mas o mais importante é nós damos acessibilidade a uma forma de trabalho que dentro da Bélgica não é tão acessível, tá? Quem tem seus carros sabe que aqui, realmente, uma mão de obra, levar um carro na oficina, mandar ele arrumar no tempo dele, a questão dos valores, né? Porque eles são muito burocráticos, então eles criam, enfim. Meu marido gosta muito de falar que mecânicos brasileiros são bons. São bons. Então, existe toda uma dinâmica muito complexa dentro da Bélgica, para o próprio belga, para poder arrumar seu próprio carro, né? E nós trazemos uma facilidade. Nós trazemos para o brasileiro uma rapidez nisso e o mais importante, como nossos clientes, na sua grande maioria, são clientes que têm ali toda uma gama da obra, do chantier, e quem trabalha nisso sabe que a logística é muito complexa, então quando você tira um carro, né, um veículo da frota, você muda toda uma dinâmica de trabalho. Nós trazemos uma velocidade nisso. Então, o cliente é o cliente. E a gente precisa, ele é o meu cliente, eu preciso cuidar dele, tá? Eu preciso, de fato, estar disponível, claro, com as suas regras, limites, mas disponível, porque é ele que tá trazendo o meu pão. Assim, no jeito bem meu avô de falar, da empresa, é ele que traz o pão para minha casa. Então, eu tenho que tratar meu cliente bem, claro, existendo alguns limites. Então, hoje, a sua pergunta é isso. Nós trazemos a questão da língua, né? Brasileira, a questão de comprar e vender o carro também, nós temos uma mentalidade. Os carros são muito novos, mas não é todo mundo que vem ali e tem a capacidade, não só financeira, a questão é a capacidade legal, de país, de documentações, para poder ter ali um veículo financiado, zero. Então, isso, eu trago muito essa visão de trazer carros acessíveis, com valores acessíveis para os brasileiros. Ele facilitou isso. Não que não exista, ainda existe, mas é ele que sempre fez isso, né, com seus parceiros ali, o pessoal das autopeças, o pessoal do controle, enfim, que faz ali todo esse trâmite das placas, dos seguros, para poder facilitar para o cliente, para ele simplesmente, vamos ser prático? Facilita na Segredo, compra. Meu marido é muito simples. O que o meu cliente precisa ele me paga e eu entrego o carro com o documento para ele ir lá pegar o seguro. É isso. Então, é isso que nós trazemos, uma facilidade de acesso a veículos acessíveis, com seus valores acessíveis, porque na maioria dos casos, os brasileiros que compram os nossos carros não é para luxar, é para trabalhar. São carrinhas, são carros para as meninas ir para limpeza, são carrinhas, Jumper, Citroën, enfim, para o pessoal carregar material, Então, nós trabalhamos essa logística, nós facilitamos, damos acessibilidade a isso. E a sua empresa de marketing digital? O que é que ela pode contribuir aqui com a comunidade brasileira? Com o que eu estou trazendo para vocês. Na verdade, a empresa no Brasil, ela é o suporte para tudo que eu estou trazendo para vocês. Então, o que ela vai contribuir com isso? Que é o que eu faço. É as palestras, é as mentorias, é os materiais, né? Por exemplo, já que todo mundo fala sobre material, sobre conteúdo, sobre produto para comprar e tal. Vai vender. Não é isso. Eu vou vender? Talvez, né? Porque alguém trabalhou, eu trabalhei ali um tempo, então a gente tem que ser remunerado por tudo que a gente faz. Mas ali você vai encontrar material como abrir uma empresa na Bélgica, como abrir uma empresa no Portugal, como você cria uma rota para abrir a sua mentalidade de empreendedor internacional. Entender, hoje eu sou empreendedora internacional, eu sou brasileira que empreende na Bélgica, que empreende no Brasil, né, no meu país de origem, que já está abrindo uma empresa na Espanha, outra em Portugal. Muitos brasileiros já são empreendedores internacionais e não entenderam isso. Pessoal, você que mora na Bélgica, você que já tem a sua empresa, que por acaso você tem uma aqui e uma em Portugal, você já é um empreendedor internacional. Alguém já te falou isso? Não, a gente não fala, mas é. Eu te falei há poucos meses atrás, eu trago o que eu sei. Eu não invento o que eu não sei, tá? Eu vivi para me poder falar, olha, você tem que fazer assim, porque eu vivi aquilo ali, eu passei pelo que eu não era para fazer. E além disso, não é só o que a NJ Global BR, não traz só a Jaqueline que fala.
ela traz produtos e material, onde você, se quiser, essa é a parte boa, se quiser, vai adquirir, vai estudar e vai aprender. Com a sua orientação. Não, com a minha ou sem a minha. Então, basicamente, você tem que saber fazer, você tem que entender por que você faz e você tem que fazer. Entendeu? É isso que eu trago. Então, em todo o meu material, em tudo que eu tô criando, lembra, é propósito. Então, eu tenho uma base. Eu aprendi a fazer do jeito certo. Já como você aprendeu a fazer do jeito certo? Aprendi as coisas que Deus me ensinou a fazer. Na palavra dele. Não é sobre religião. Não é sobre religiões e nada disso. É sobre o que funciona há muitos anos. Há milhares de anos. Eu falo isso com muita facilidade porque eu fui ateia por muitos anos, convicta. Aqui você tem aqui o Thiago Brunet. O Thiago Brunet pode escrever 20 livros, mas a identidade dele tá lá. Você sabe que foi o Brunet que escreveu, né? E essa identidade, para quem lê a Bíblia, não precisa acreditar. Você sabe que existe um narrador naquela Bíblia. Só que aí você para pensar assim, pô, mas aquele livro foi escrito há mais de 3.000 anos. E dentro lá existe uma coisa que as pessoas ficam muito preocupadas, assim, ou com a sua religiosidade, ou com o seu ateísmo. Lá dentro existe a história humana. E lá dentro existe o que deu certo e o que deu errado. Por isso que eu falo, aprendam, estudam. Seja a Bíblia, seja um livro, seja uma tarefa de matemática, não importa. Conhecimento é o que não te tira. Ninguém te tira conhecimento. Mesmo que você não acredite naquilo, adquira aquele conhecimento, porque um dia vai ser útil pra você, que foi o que aconteceu comigo. Conhecimento da palavra, aquele tal qual eu não acreditava, mas eu adquiri aquele conhecimento. Em um momento da minha vida eu precisei usar ele. Ele foi útil pra mim e hoje ele se tornou base do que eu faço. Então, e lá dentro me ensinou e me dá pilares pra construir e pra fazer o que eu tô fazendo hoje. Hoje, é isso que eu trago, é entender que você deve fazer o que é correto, que o que é correto já está validado em um livro, onde está lá na Bíblia, sabe, sobre o orgulho, sobre a ganância. Isso, todo empresário que for ganancioso, ele não vai durar muito, não. Não dura, não, gente. Empresário não tem que ter ganância. Então a galera ensinando totalmente errado isso. Enfim, é como minha mãe diz, né? Eu aprendi isso com minha mãe. Um negócio, uma empresa é um negócio, onde tem várias pessoas que compõem esse negócio. Exatamente. Mas se só um tira partido, né, daquele negócio, não funciona. Todos têm que tirar partido, onde todos têm que ganhar. Exatamente. Onde todos têm que ganhar. Onde só ganha um, as outras pessoas vão trabalhar insatisfeitos, vão trabalhar ali sem motivação nenhuma e o negócio não anda. Eu gosto de falar muito, as pessoas elas estão ficando muito egoístas, mas na verdade uma empresa bem-sucedida, um negócio bem-sucedido, não tem a ver com você, tem a ver com as pessoas que estão com você, com a sua equipe. Você fala muito, equipe. Não, mas é verdade, ninguém faz nada sozinho. E se você acha que o fato de você pagar salário, algumas pessoas fazem elas serem suas escravas, obedecerem às suas coisas, não tem nada a ver. Todo negócio bem sucedido, você pode ir nas famílias mais ricas do planeta, os Rockefeller, a galera todinha aí. Sempre teve pessoas envolvidas, essas pessoas pensando nelas, cuidando delas e ajudando outros. Nunca é sobre você sozinho. Sempre, nós não fomos feitos para viver sozinhos. Existe um experimento, agora eu não vou me lembrar qual exatamente quando foi, mas nós humanos não conseguimos viver sozinhos. Nós precisamos dos outros humanos para poder falar. Não existe. Nós não vivemos solitários na selva amazônica, ok? Então, isso já prova que quando você consegue fazer algo em conjunto, da forma correta, você vai ter sucesso. Lembre que o seu funcionário não faz parte da sua família, quer dizer que ele não tem que se submeter ao que você quer, existe todo um profissionalismo nisso. Mas você tem que entender que você cresce e você vai fazer o seu funcionário crescer junto com você. E vou te dizer mais uma, quando ele chegar no nível que ele cresceu, que você era lá no começo, ele vai embora. E tá tudo certo. Aí cabe a você ter um ciclo de, no tempo que ele estava indo, você já estava treinando outros. Funcionário que não cresce com você, ou você está fazendo algo errado, ou ele não está, né, sendo o melhor funcionário. Como eu digo, o negócio tem que ser bom para todos. Para todo mundo. Então, o bom negócio é você criar uma empresa, criar algo que você cresça numa forma tão alta que o seu funcionário vai crescer tão alto ao ponto de um dia querer ir. Entendeu? Esse é o segredo, esse é o índice de sucesso que você tem. Boa. E aqui, qual o conselho que você daria? Eu sempre pergunto isso aos meus bestes que vêm aqui. Qual o conselho que você daria a um brasileiro que está aqui na Bélgica, para ele prosperar, né? Para ele dar o outro passo, porque tem muitas que estão aqui ainda, não sabem para onde é que vai, se estagnou ali naquela função, esqueceu o que fazia lá no Brasil. O que é que você diria para essas pessoas? O que é que seria interessante eles começarem a fazer? Tanto quem está aqui, e depois também eu quero que você fale para quem vem do Brasil para cá, como é que eles devem proceder. Beleza. Bom, primeiro para os que já estão aqui, tá? Eu vou falar rapidinho teoria e prática, tá? Por quê e como fazer, simples assim. Primeiro, lembre que alguma coisa te trouxe para cá. O que foi isso? O que te trouxe aqui? O que você veio fazer aqui? O porquê? Faça perguntas.
O porquê que eu estou aqui, o porquê que eu quero estar aqui, ou o porquê que eu não quero estar aqui. Para quem? Para mim, quem? para Para meus os filhos? Vai lá. O quê? Porque eu falo, motivação, qualquer videozinho no Reels te dá. Convicção é muito maior, é muito mais profundo. O que te traz convicção são seus princípios, seus valores, o que você ama ou o que você odeia. Isso é que te traz convicção. E quando você tem convicção, você vai saber responder todas essas perguntas que eu te fiz agora, certo? Mediante isso, convicção feita, tudo traçado, organizado, pega um papel. Papel, o ser humano inventou papel porque tem uma utilidade. Escreve assim, bom, minha convicção é essa, pá, onde estou? Onde vou? Aí você vai saber conforme a sua convicção. Ah, eu vou para um lugar X. Beleza, então você já sabe onde você está e onde você quer ir. Isso é uma coisa que nós brasileiros deveríamos ter sido aprendido na 6ª série. Onde você está e onde você quer chegar. O europeu sabe isso na 3ª, 4ª série, eles já sabem isso. E por quê? E aí é isso. E por que você quer chegar? Feito isso, aí você vai fazer uma linha e falar assim, como eu vou chegar lá? Você vai isso. Aí vai criando. Primeira coisa, vai estudar. Vai estudar, gente, pelo amor de Deus. As pessoas não gostam de estudar mais, não. Estudar, gente, é isso mesmo. Ler um livro, escrever, planejar. Estudar a língua do país. Estudar a língua, estudar as leis, estudar a cultura. A cultura. Ah, não consigo. Para não chegar aqui, eu não sei. Tem gente que chega aqui e não sabe nem qual é o idioma de certo que é. Eu acho que essas pessoas é o qual meu marido falou, que a Bélgica é igual o Cuba de Rico. A gente simplesmente parou na Bélgica. O que é a Bélgica? É a Bélgica, gente. Sabe? Então, vai estudar, vai aprender a língua. Outra coisa, para de preconceito. Gente, eu falo isso porque eu passei isso dentro de casa. É muito difícil a questão... Pra mim, a primeira barreira que todo brasileiro precisa quebrar de verdade é a questão de comida. Porque se você, brasileiro, raiz, começar a quebrar... Ah, não, eu vou comer aquilo ali. Eu não sei o que é, mas eu vou comer. Ah, não, eu gosto da minha comida, mas eu vou experimentar isso aqui. Se você começa a fazer esse exercício, você já vai começar a mudar a sua mentalidade de adaptação. Porque, para mim, hoje, uma das maiores dificuldades do brasileiro é adaptar a comida, adaptar, né, ali a questões que realmente são essenciais. Se você conseguir ter a capacidade de começar a quebrar em si próprio os seus preconceitos contra um alimento que você não conhece, você consegue quebrar qualquer barreira. Pra quem comeu rã, né? Há 20 dias atrás, no restaurante, eu comi rã e vi as perninhas dela assim. A minha sogra, Paula, você já experimentou, é uma delícia. O que é isso? Ela falou em neerlandês. Eu não sei, né? Não entendi nada. Eu digo, não sei o que é isso, não. E ela disse, como aí? Eu comi, não sabia o que era. Comi. Meu Deus, que delícia. Aí depois eu olhei a linha e disse assim, viu umas mãozinhas assim. Eu digo, o que é isso? E ela disse, aí botou. Escreveu a tradução. Quando eu vi assim, sapo, eu disse sapo. O quê? Eu comi sapo? Gente, eu não acreditei. E disse que era delicioso. E era bom, tá vendo? Realmente, é gostoso. Um molho, como eles dizem, uma salsa deliciosa. Não, tem hora, mas isso é verdade. Tem hora que você pega um martelo pra quebrar os muros, né? Pra você passar as fronteiras. Agora tem hora que alguém te joga no muro e que o muro quebra e você vai. Você vai. Mas isso é verdade. Então, se você já começa a se colocar nessa situação, você já vai começar a mudar a sua mentalidade para conhecer o novo, aprender o novo e tal. E quando você fizer isso nessa linha, você vai criar etapas. Ninguém consegue fazer tudo de uma vez. Então, qual que é o seu momento agora? Eu preciso falar uma língua. Aprende a língua. Eu preciso disso, preciso daquilo. E aí você Ou seja, um planejamento. Você tem que fazer um planejamento, concluindo o que ela está falando aqui, um planejamento para você chegar aqui e não mas o que é que eu vou fazer? Mas como é? Eu não sabia sobre isso. Eu não sei. Venha sabendo pelo menos o básico de um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo, que já facilita, não é? Exatamente. Na hora de você for um trabalho, na hora de conectar com as pessoas, na hora de você precisar de urgência ir a um médico, pronto, enfim. Deixa eu só fazer uma observação sobre isso. Você chegou aqui há muitos anos atrás, eu também cheguei há muitos anos atrás, e há muitos anos atrás não havia o acesso à informação como há hoje. Não havia, não. Não havia. Então, quem é da minha época vai lembrar que na Bélgica, que para mim andar no ônibus Line, para ir fazer a casa de madame, que é limpeza, a gente precisava entender o mapa que estava no ponto de ônibus, entendeu? Se perdesse ali, não existiria uma forma de você falar com alguém e tal, porque o acesso à comunicação e à aprendizagem era muito mais difícil. Então, hoje tá uma maravilha. Hoje você consegue pegar um celular e falar assim, fazer uma rota, fazer isso, fazer aquilo. Então, adquirir conhecimento hoje não é... Se você não sabe, é porque você não quis. Por isso que eu tô falando muito nessa tecla. Primeiro que você tem que saber, quer fazer? Como fazer? E aí o acesso você tem. Hoje você tem acesso à informação para aprender, para fazer qualquer coisa. E para finalizarmos, já? uma frase que você carrega para a sua vida. Aquela frase crucial. Nossa, peraí, calma aí. Frase crucial, tem tanta frase. Eu sou mulher de muitas frases, não tem como eu pegar uma frase. Uma frase crucial. Só um minuto, calma. Na verdade, a minha frase crucial, ela
Tá, é o que eu tenho. É a minha frase, de verdade, a verdadeira frase mesmo. Na verdade, não é minha frase, é um versículo. Tá? É um versículo que eu tenho, que foi o versículo que fez eu acreditar na existência de Deus. Efésios. A sua luta não é contra a carne nem o sangue, sim contra todos os principados e potestades que habitam nas regiões celestes. Isso para mim é a frase que é a minha convicção de vida, é o que faz eu lembrar todos os dias e continuar mesmo nas dificuldades. É o que me faz entender o porquê que eu passo por batalhas e que faz cada dia eu ter mais convicção do que eu luto. Que não é sobre mim, não é sobre a minha carne, sim aquilo que eu estou construindo em regiões celestes. Esse é o que eu carrego, é a minha frase, é o meu versículo, é a minha base para continuar. Porque nós estamos passando por aqui, né? E eu sei para onde eu estou indo. Eu sei de onde eu vim, para onde eu estou indo, o que eu estou herdando. E do mesmo jeito, na mesma alegria que eu carrego isso, eu quero que outras pessoas saibam também que elas podem levar, carregar e herdar coisas maravilhosas. Elas só têm que saber administrar isso aqui, nesse plano. Boa! Que bom, gente! Olha só. Já estamos aqui já há um tempão. Uau, pois é, né? Esse podcast podia durar 3 horas. É verdade. Olha que antes teve conversa. É verdade, nem sei quantas horas é, mas tudo bem, mas tá maravilhoso. Foi um prazer ter você aqui, Prazer todo meu. Que bom, assim, ouvir a sua trajetória, a sua experiência. Tem mais, a gente vai ter outros episódios aí, preocupa não. Exatamente. Eu tenho certeza que muitos ali vão se inspirar ali com a sua lindíssima e pronto. Tanto momentos um pouco tristes, né? Outros menos tristes, outros mais tristes. Mas pronto, tudo valeu e, como eu digo, né? Faz parte do processo. É, isso mesmo. Eu quero agradecer, né? Eu quero até deixar um recadinho pro pessoal, se eu puder, claro. Sim. Seja onde você estiver, você tem alguma coisa para entregar. Ou algo que você já viveu, ou algo que você sabe fazer, seja numa profissão. Se você é cabeleireiro, ensine alguém a ser cabeleireiro. Quem sabe essa pessoa não vai ser a pessoa que vai te ajudar a ter um salão. Sabe? Se você viveu algo na construção, se você é uma pessoa que sabe mexer ali na obra e tal, ensine alguém, ensine outras pessoas, não seja egoísta. Saiam das suas posições confortáveis e transborde na vida das pessoas, porque eu sei que tem. Se nós fizermos isso dentro da Europa, parem de... Isso eu quero muito falar isso. Nós não somos rivais, nós somos da mesma pátria, da mesma nação. E nós precisamos nos ajudar e nos ensinar mutuamente, sem interesses escuros. Se a Jaque está aqui é para levantar essa bandeira. Nós somos uma comunidade de pessoas inteligentes, pessoas sábias, empreendedores, ousados. Nós somos ousados. Nós carregamos isso no nosso DNA. E que nos falta união, parceria. Por quê? Porque se um cresce, todos crescem. Na nossa comunidade realmente está faltando união, parceria, um ajudar o outro. Infelizmente, isso existe na nossa comunidade. Ninguém precisa se a gente se unir. E isso é uma bandeira que eu trago, Paulo. Dentro da Bélgica, dentro de outros países, enfim, onde haver comunidade brasileira. Vamos parar de rivalidade, vamos parar de separação, vamos nos unir, vamos nos complementar, vamos criar uma cultura positiva para que a gente possa mostrar para os estrangeiros que nós somos um povo tchinjaya, né? Um povo amável, um povo trabalhador, um povo que está aqui para somar e não para tirar o que é deles, entendeu? E vamos crescer. É isso que nós brasileiros somos e sempre fomos, porque nós somos amados e respeitados pelo mundo todo, né? E é isso que eu quero trazer para o imigrante que já está fora do Brasil. Lembrar que nós temos que se adaptar aos países, mas que de fato a nossa base, a nossa comunidade, ela é um pilar que a gente precisa ser bem construído. Exatamente. Tá bom? E aqui ficou mais um nosso podcast. O podcast do Devestcast da Jaque. E Jaque, foi assim um grande prazer ter você aqui. Que experiência sua. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento e que eu acredito que vai realmente somar para muitos que estão ali. Vamos lá. Muito obrigada mesmo, agradecida. Então venha. Que seja primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Vamos fazer aí uma mesa, chamar outras pessoas e vamos Exatamente. Tá vamos bom? conversando. Então, gente, muito obrigada. Até a próxima. Beijo. Foi bom. Maravilhoso.